Um homem de 75 anos é arrastado pelos próprios filhos para dentro de um asilo imundo, que cheira a urina e desinfetante barato. As mãos trêmulas de Francisco agarram a manga do terno caro do filho, mas Ricardo se afasta com nojo, como quem espanta uma mosca irritante. Se você está ouvindo esta história, deixe seu like agora mesmo, porque o que acontece a seguir vai fazer você repensar tudo sobre família e lealdade. Francisco chorava sem fazer barulho, as lágrimas descendo pelo rosto enrugado, enquanto observava seus dois filhos conversarem com a diretora do Lar dos Idosos em São Pedro. Paulina, sua filha mais velha, vestindo um conjunto de grife que custava mais que 3 meses de pensão do pai, assinava papéis com uma caneta dourada, sem nem olhar para trás. Papai, é para o seu bem. Ricardo disse enquanto verificava mensagens no celular, os olhos nunca encontrando os do pai. Aqui tem enfermeiras, tem gente da sua idade. Vai ser melhor que ficar sozinho naquele apartamento velho. A voz dele era mecânica, ensaiada, como se estivesse fechando um negócio comercial desagradável, mas necessário. Francisco tentou falar, mas a garganta estava fechada. Ele queria gritar que não estava sozinho, que tinha eles, que sempre tivera eles. Queria lembrar Ricardo de quando teve pneumonia aos 8 anos e o Francisco passou 3 noites acordado ao lado da cama do menino no hospital, segurando sua mãozinha quente de febre. Queria lembrar Paulina de quando ela chorou desconsolada porque o namorado a deixou na formatura. E foi Francisco quem a abraçou a noite inteira, dizendo que ela era especial, que merecia coisa melhor. Mas as palavras não saíam. Vocês vão me visitar? Ele finalmente conseguiu sussurrar, a voz saindo fraca e patética até para seus próprios ouvidos. Paulina finalmente olhou para ele, e havia algo frio naqueles olhos que antes eram cheios de vida e alegria. Claro, pai, quando der, mas você sabe como é. Tem os gêmeos, o trabalho, o Eduardo viaja muito e eu fico sozinha com tudo. Francisco conhecia essa desculpa. Ela a usava há anos para não visitá-lo. Os gêmeos que ela mencionava tinham 15 anos e passavam o dia inteiro no colégio interno mais caro da cidade. O Eduardo, que viajava muito, estava provavelmente com uma amante em algum hotel 5 estrelas. Mas ela precisava da desculpa, precisava da mentira para dormir à noite. E você, meu filho? Francisco virou-se para Ricardo, o caçula, aquele que ele ensinou a andar de bicicleta, que levava no colo quando tinha pesadelos. Você também está muito ocupado? Ricardo colocou o celular no bolso com um suspiro irritado. Pai, não comece com esse drama. A gente não está te abandonando, está te colocando em um lugar adequado. Você está velho, pode cair, pode esquecer o fogão ligado, pode morrer sozinho e ninguém vai saber por dias. A crueldade casual das palavras cortou mais fundo que qualquer faca. Além disso, Ricardo continuou, ajeitando o relógio suíço no pulso. Aquele apartamento onde o senhor mora está em um bairro que está se valorizando. A gente pode vender e usar o dinheiro para pagar este lugar. É mais prático para todos. Então, era isso. O apartamento. O único pedaço de chão que Francisco possuía, comprado com décadas de trabalho duro como motorista de táxi, aquele lugar onde ele criara os filhos sozinho, depois que a esposa, Marina, morrera de câncer, quando Ricardo tinha apenas 6 anos. Mas aquele apartamento é meu, Francisco disse, tentando colocar firmeza na voz. É tudo o que eu tenho. Tecnicamente, Paulina interrompeu, folheando os papéis que acabara de assinar. Você assinou uma procuração me dando o direito de gerenciar seus bens, lembra? Quando teve aquele probleminha com a pressão alta no passado? Então, legalmente, eu posso vender sim. Francisco não lembrava de assinar nada assim. Lembrava de estar tonto no hospital,
de Paulina colocando papéis na sua frente, dizendo que era só para facilitar o pagamento das contas médicas. Ele confiara. Fora um idiota. A diretora do asilo, uma mulher gorda com dentes amarelados de cigarro, aproximou-se com um sorriso falso. Senhor Francisco, vou mostrar seu quarto. Tenho certeza que o senhor vai se adaptar rapidinho. Aqui é uma grande família. Família? A palavra soou como piada cruel. O quarto era minúsculo, com paredes descascadas pintadas de um verde hospitalar deprimente. 2 camas de ferro enferrujadas, uma de cada lado, um armário de metal amassado e uma janela pequena com grades que dava para um pátio de concreto rachado. Na outra cama, um velho completamente alheio babava enquanto dormia, a boca aberta, mostrando gengivas sem dentes. — É aqui? Francisco perguntou, a voz quebrando. — É temporário, Ricardo mentiu, já se dirigindo para a porta. Quando a gente vender o apartamento, a gente te muda para um quarto melhor, individual. Mais mentiras. Francisco podia ver nos olhos do filho. Eles iam vender o apartamento, dividir o dinheiro e esquecê-lo ali para apodrecer. Meus filhos. Francisco tentou uma última vez, agarrando o braço de Ricardo com força surpreendente. Por favor, não façam isso comigo. Eu cuidei de vocês quando a mãe de vocês morreu. Eu trabalhei em 3 empregos para pagar a escola particular de vocês. Eu nunca os abandonei. Ricardo liberou o braço com um puxão brusco. E a gente agradece tudo, pai. Mas criar filhos é obrigação de pai. O senhor não fez favor nenhum. Agora é hora da gente viver nossas vidas sem esse peso. Peso? Ele chamara o próprio pai de peso. Paulina já estava no corredor, verificando a maquiagem no espelho de pó compacto. Vamos, Ricardo, tenho hora marcada no spa às 3. E assim eles saíram, sem um abraço, sem um beijo de despedida, sem um até logo. Apenas o som dos saltos caros de Paulina ecoando pelo corredor imundo e o barulho do motor do carro importado de Ricardo arrancando no estacionamento. Francisco sentou na cama de ferro, as molas rangendo sob seu peso. Suas mãos tremiam quando ele levou a mão ao pescoço, tocando o medalhão de prata velho e gasto que nunca tirava. Dentro dele havia uma foto desbotada de si mesmo, 40 anos mais jovem, em pé na frente de uma mina, sujo de terra e segurando uma picareta. Eles não sabem, ele sussurrou para si mesmo. Eles não fazem ideia. E era verdade. Ricardo e Paulina não tinham a menor noção do segredo que Francisco guardara por décadas. Não sabiam da fortuna escondida, do ouro enterrado, das terras que ele possuía em nome falso. Eles o julgavam um velho pobre e inútil, um motorista de táxi aposentado sem nada de valor. Como se enganavam! Mas Francisco decidira há muito tempo que só revelaria seu verdadeiro patrimônio se os filhos provassem ser dignos. Se demonstrassem amor verdadeiro, não por dinheiro, mas por ele. Este era o teste final. E eles haviam falhado miseravelmente. Do outro lado do quarto, o velho desdentado acordou, olhou para Francisco com olhos vazios e disse apenas uma frase antes de voltar a dormir. Bem-vindo ao inferno, amigo. Aqui ninguém sai vivo. Naquela primeira noite, Francisco não dormiu. Ele ficou olhando para o teto manchado de umidade, ouvindo os gemidos e tosses dos outros idosos nos quartos vizinhos, sentindo o cheiro de comida requentada e remédios baratos, e tomou uma decisão. Seus filhos queriam se livrar dele? Queriam seu apartamento? Achavam que ele não valia nada? Eles iam descobrir exatamente o quanto estavam errados. E quando descobrissem, seria tarde demais. A primeira semana no Lar dos Idosos São Pedro ensinou Francisco coisas sobre sofrimento que ele pensava que já conhecia.
Mas ele estava errado. Há níveis de degradação que uma pessoa só entende quando vive na própria pele. O café da manhã era servido às 6 da manhã. Café frio e aguado, pão duro que machucava as gengivas e, se tivesse sorte, uma banana tão madura que estava preta. As enfermeiras, se é que podiam ser chamadas assim, jogavam as bandejas nas mesas coletivas do refeitório como se estivessem alimentando porcos. "Come logo, velho!" gritou uma delas, uma mulher magricela de olhos mortos chamada Neuza. "Você tem 15 minutos e depois a gente recolhe tudo. Comeu ou não comeu?" Francisco tentou engolir o pão, mas estava seco demais. Ele pediu um copo de água. "A torneira está ali!" Neuza apontou com desdém para um bebedouro enferrujado no canto. "Vai buscar com suas próprias pernas. Ainda funcionam, não é?" Ao redor dele, outros idosos comiam em silêncio, cabisbaixos, derrotados. Alguns tremiam tanto que derrubavam comida. Outros simplesmente olhavam para o prato vazio, como se tivessem esquecido para que servia. Na mesa ao lado, uma senhora muito magra, com cabelos brancos ralos, olhou para Francisco com olhos que ainda mantinham alguma lucidez. "Você é novo aqui?" ela disse. "Ainda tem esperança nos olhos. Vai passar. Como é seu nome?" Francisco perguntou, grato por alguma interação humana. "Margarida. Estou aqui há 2 anos. Meu filho me colocou aqui depois que a esposa dele não quis mais me aturar. Disse que eu dava muito trabalho porque tenho artrite e não consigo segurar as coisas direito." "E ele visita a senhora?" Margarida soltou uma risada seca, sem humor. "Visitou 3 vezes no primeiro mês. Depois 2 vezes no segundo mês. Depois parou. Faz 1 ano e meio que não vejo meu filho. Mas ele paga a mensalidade em dia, isso eu sei, porque ainda estou aqui apodrecendo." A realidade das palavras dela bateu em Francisco como um tapa. Era isso que o esperava? Anos de abandono, esquecimento, morte lenta? "Tem jeito de sair daqui?" ele perguntou baixinho. Margarida deu de ombros. "Só se sua família vier te buscar, ou se você morrer. Essas são as únicas saídas. Ah, e tem que ter dinheiro para pagar outro lugar melhor. Mas se você tivesse dinheiro, não estaria aqui, estaria?" Francisco tocou discretamente o medalhão no pescoço. Ele tinha dinheiro, tinha muito dinheiro. Mas revelar isso agora seria estupidez. Ele precisava observar, planejar, esperar o momento certo. Os dias se arrastavam com uma monotonia torturante. Acordar cedo, café horrível, ficar sentado no pátio de concreto sob o sol escaldante, ou na sala comum, assistindo a uma televisão antiga que só pegava 2 canais cheios de chiado. Almoço que era ainda pior que o café. Mais horas de tédio absoluto. Jantar intragável. E, finalmente, a cama dura, onde Francisco ouvia seu companheiro de quarto, que ele descobriu se chamar Osvaldo, roncar e gemer a noite inteira. No 5º dia, Francisco viu algo que gelou seu sangue. Um dos idosos, um senhor chamado Ademir, caiu no banheiro. Francisco ouviu o barulho e foi ajudar, encontrando o pobre homem no chão de azulejos quebrados, gemendo de dor. Ele chamou por socorro, mas as enfermeiras demoraram quase 20 minutos para aparecer. Quando finalmente chegaram, não demonstraram nenhuma urgência. "Caiu de novo, seu Ademir?" Neuza disse com irritação. "O senhor faz isso de propósito para chamar atenção, é?" "Ele está com a perna sangrando", Francisco protestou. Com brutalidade. Ademir gritando de dor. E eles o levantaram com brutalidade. Ademir gritando de dor e o jogaram na cama. Nem limparam o sangue direito. Apenas enrolaram um pano velho em volta da ferida e foram embora. Ademir morreu 3 dias depois.
A causa oficial foi pneumonia, mas Francisco sabia a verdade. Foi negligência, foi descaso, foi abandono sistemático. No funeral, que aconteceu no próprio asilo porque nenhum familiar apareceu para reclamar o corpo, apenas 5 idosos compareceram. O resto tinha medo demais de encarar a própria mortalidade. Enquanto o caixão barato era levado para o carro funerário, Margarida murmurou ao lado de Francisco: "Esse vai ser meu fim também." "O seu também, se sua família não voltar." Mas a família de Francisco não voltava. Já haviam se passado 2 semanas e nenhuma visita, nenhum telefonema, nada. O apartamento, ele soube por meio da fofoca de uma das enfermeiras que adorava bisbilhotar, já estava sendo anunciado para venda. Seus próprios filhos estavam vendendo seu lar enquanto ele apodrecia ali. Uma tarde, durante a hora mais quente do dia, quando a maioria dos idosos dormia ou estava prostrada pelo calor, Francisco ouviu uma voz jovem no corredor. "Vovô? Vovô Francisco?" Ele virou a cabeça tão rápido que o pescoço estralou. No umbral da porta estava uma jovem de 19 anos, cabelos curtos, tingidos de roxo, piercing no nariz, roupas pretas rasgadas, mas com os mesmos olhos castanhos de sua falecida esposa Marina. "Isabela?" Ele sussurrou incrédulo. Isabela era filha de Ricardo, sua neta. A última vez que Francisco a vira foi há 3 anos, antes dela ser expulsa de casa porque engravidou e se recusou a fazer um aborto como o pai exigia. Ricardo a deserdara, expulsara, apagara o nome dela da família. E ainda assim, ali estava ela. "Vovô!" Ela correu até ele e o abraçou forte, as lágrimas molhando o ombro dele. "Eu só soube ontem que você estava aqui. Uma amiga da minha mãe comentou nas redes sociais que tinha visto meu pai deixando você neste lugar horrível. Eu vim assim que soube." Francisco não conseguia falar. Ele apenas a apertou, sentindo pela primeira vez em semanas que não estava completamente sozinho. "Como você está, minha menina?" Ele finalmente perguntou quando conseguiu recuperar a voz. "E o bebê?" Isabela se afastou e mostrou uma foto no celular. Um bebezinho de olhos enormes, pele morena, sorriso banguela. "Ele se chama Miguel, tem 2 anos agora." "Estamos bem, vovô. Moramos em um apartamento pequeno. Eu trabalho como atendente em uma lanchonete, mas estamos bem." "Seu pai sabe que você veio aqui?" O rosto de Isabela se fechou. "Meu pai não é meu pai mais." Ele deixou bem claro. "Quando descobri que estava grávida, ele me chamou de vagabunda. Disse que eu era uma vergonha para a família. Ofereceu dinheiro para eu abortar e, quando eu recusei, me jogou na rua com uma mala de roupa." A raiva cresceu no peito de Francisco. Ricardo fizera com a própria filha o que agora fazia com o pai. Descartara quando se tornou inconveniente. "E sua mãe? Camila não tentou te defender?" Isabela deu uma risada amarga. "Mamãe sempre faz o que papai manda. Ela nem se despediu de mim. Apenas chorou em silêncio enquanto eu arrumava minhas coisas." "Sinto muito, minha menina." "Não sinta, vovô. Eu tive sorte. Conheci gente boa que me ajudou. Aprendi a sobreviver sozinha. E aprendi quem realmente me ama." Ela segurou as mãos dele. "E você sempre me amou, vovô. Sempre." Algo mudou naquele momento dentro de Francisco. Ver Isabela, a neta que fora rejeitada pela própria família, mas que ainda assim o procurava, que se importava, que viajara 2 horas de ônibus para visitá-lo naquele inferno, acendeu uma chama que ele pensava estar extinta. Isabela começou a visitá-lo toda semana. Ela trazia comida de verdade, biscoitos caseiros, frutas frescas, até marmitas com arroz, feijão e frango que ela cozinhava no dia anterior. Eles conversavam por horas. Ela contava sobre o Miguel, sobre o trabalho,
sobre os sonhos que tinha de fazer faculdade de pedagogia um dia. E Francisco, pela primeira vez em décadas, começou a contar a ela sobre seu passado, sobre os anos que passou como garimpeiro antes de conhecer Marina. "Você foi garimpeiro, vovô?" Isabela perguntou surpresa em uma das visitas. "Eu não sabia disso." "Seu pai e sua tia nunca quiseram saber da minha história", Francisco disse com tristeza. "Eles se envergonhavam. Achavam que eu era apenas um motorista de táxi pobre e sem educação. Nunca contei para eles sobre os anos na mina, sobre o ouro, sobre..." Ele parou abruptamente, percebendo que estava quase revelando demais. "Sobre o quê, vovô?" Francisco olhou nos olhos dela, aqueles olhos cheios de bondade genuína, e tomou uma decisão. "Algum dia, minha querida, eu vou te contar uma história. Uma história sobre ouro, sobre escolhas e sobre quem realmente merece as coisas boas da vida." Isabela sorriu. "Estou ansiosa para ouvir, vovô." Enquanto ela ia embora naquela tarde, prometendo voltar na semana seguinte com o Miguel para ele conhecer o bisneto, Francisco tocou o medalhão no pescoço e sorriu pela primeira vez em semanas. Ele tinha um plano agora. E esse plano envolvia justiça, vingança e uma reviravolta que Ricardo e Paulina nunca veriam vindo. Naquela noite, deitado na cama dura enquanto Osvaldo roncava como um motor quebrado, Francisco abriu o medalhão e olhou a foto desbotada. Na penumbra do quarto, iluminada apenas pela luz fraca que entrava pela janela do corredor, ele podia ver o jovem que fora. Magro, musculoso, coberto de sujeira de mina, mas com olhos brilhantes, cheios de sonhos. Era 19h57. Francisco tinha apenas 22 anos e estava desesperado. Seu pai morrera deixando dívidas enormes. Sua mãe estava doente. Ele precisava de dinheiro rápido e muito. Foi quando ouviu falar das minas de ouro no interior de Goiás. Lugares perigosos onde homens desciam para as entranhas da terra, esperando encontrar fortuna, mas geralmente encontrando apenas morte ou desilusão. Mas Francisco era jovem e desesperado, uma combinação fatal que transforma homens em apostadores. Ele pegou todo o dinheiro que tinha, comprou uma passagem de ônibus e viajou por 3 dias até chegar em uma cidade minúscula chamada Vila Rica do Ouro. Um nome irônico para um lugar que era apenas barracos de madeira, prostíbulos sujos e homens bêbados. Ele conseguiu trabalho em uma mina chamada Esperança Perdida. Outro nome irônico. O dono, um português gordo chamado Antônio Figueira, pagava salário de miséria, mas prometia percentual do ouro encontrado. Os primeiros 6 meses foram inferno puro. Descer naqueles túneis escuros, onde o ar era rarefeito e quente como fornalha, onde a qualquer momento um desabamento podia enterrar você vivo, onde ratos do tamanho de gatos corriam entre suas pernas. Francisco viu 3 homens morrerem naqueles 6 meses. Um em um desabamento, outro de doença pulmonar causada pela poeira da mina. O terceiro simplesmente desapareceu em um dos túneis mais profundos e nunca foi encontrado. Mas ele persistiu porque não tinha escolha. Cada centavo que ganhava era enviado para a mãe. E então, em uma manhã de julho de 1958, aconteceu. Francisco estava trabalhando em um túnel lateral que a maioria dos garimpeiros evitava, porque a rocha era muito dura. Mas exatamente por ser difícil, ele pensou, talvez ninguém tivesse explorado direito. Ele bateu a picareta na parede de rocha com força. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª batida, algo diferente. Um som diferente. Ele aproximou a lamparina a óleo e viu. Uma veia de ouro, grossa como seu braço, serpenteando pela rocha. Não eram apenas pepitas dispersas.
Era uma veia contínua, rica, linda, valendo uma fortuna. O coração de Francisco disparou. Ele olhou ao redor. Estava sozinho. Os outros garimpeiros estavam em túneis diferentes. Ninguém vira. Naquele momento, Francisco tomou a decisão que mudaria sua vida. Ele não contou para ninguém. Durante as 3 semanas seguintes, ele trabalhou naquele túnel sozinho, sempre nos horários em que os outros estavam descansando ou bêbados. Extraiu ouro suficiente para encher 3 sacos de estopa. Escondeu tudo em uma caverna natural que descobriu no final do túnel, uma caverna que ele fechou com rochas, tornando-a invisível. Ele sabia que se Antônio Figueira descobrisse, ficaria com 90%. Sabia que se os outros garimpeiros soubessem, haveria brigas, talvez mortes. Então Francisco guardou o segredo. Ele continuou trabalhando mais 2 meses, fingindo que não encontrava nada, reclamando como todos os outros sobre a má sorte. E quando achou que tinha extraído tudo que era possível daquela veia, ele simplesmente saiu. Disse que estava voltando para casa porque a mãe estava pior. Ninguém suspeitou. Garimpeiros iam e vinham o tempo todo. Mas Francisco não foi para casa, pelo menos não imediatamente. Ele voltou no meio da noite, semanas depois, com um burro alugado e 2 homens que ele pagou bem para não fazerem perguntas. Eles carregaram os sacos da caverna e viajaram por caminhos escondidos até outra cidade, a 300 quilômetros de distância, onde Francisco conhecia um comerciante de ouro discreto. Ele vendeu apenas 1/3 do ouro. Mesmo assim, o dinheiro foi absurdo. Mais do que ele veria em 20 anos trabalhando honestamente. Com esse dinheiro, ele tratou a mãe, comprou uma casa simples, guardou o resto do ouro em um lugar seguro que só ele conhecia. E então, conheceu Marina. Ela era professora primária, linda, inteligente, bondosa. Vinha de família pobre, mas honesta. Francisco se apaixonou no primeiro dia que a viu. Eles se casaram 6 meses depois. Francisco nunca contou a ela sobre o ouro. Disse apenas que tinha economias de garimpo. Eles viviam modestamente. Ele trabalhava como motorista de táxi durante o dia. Marina ficou grávida de Paulina. Depois veio Ricardo. Depois Júlia, que morreu aos 3 meses de idade por meningite, partindo o coração dos 2. Francisco podia ter usado o ouro para dar vida luxuosa para a família, mas ele decidiu não fazer isso. Ele queria que os filhos crescessem com valores, que aprendessem o valor do trabalho, que não fossem corrompidos pela riqueza fácil. O plano era simples: criar os filhos humildemente, observar seus caracteres, e quando eles provassem ser boas pessoas, ele revelaria a verdade e dividiria tudo igualmente. Mas Marina morreu quando Ricardo tinha 6 anos e Paulina 11. Câncer de mama que se espalhou rápido demais. Francisco usou parte do ouro secretamente para pagar os melhores médicos, os melhores tratamentos, mas não adiantou. Ela morreu em seus braços, fazendo-o prometer que cuidaria bem das crianças. E ele cuidou. Trabalhou 3 empregos simultaneamente para manter as aparências, mas usava o ouro discretamente para garantir que os filhos estudassem nas melhores escolas, que nunca passassem fome, que tivessem oportunidades. Paulina cresceu e se casou com Eduardo, um empresário rico, mas arrogante. Ela mudou. Ficou materialista, superficial, envergonhada das origens humildes. Ricardo se formou em administração, abriu uma empresa de consultoria e também ficou rico. Também mudou. Ficou frio, calculista, obcecado com status. Aos poucos, Francisco viu os filhos se afastarem. As visitas ficaram raras, as conversas superficiais. Ele era chamado apenas quando precisavam de alguma coisa. E quando completou 70 anos, os 2 sugeriram que ele vendesse o apartamento e fosse morar com um deles. Francisco testou. Aceitou morar primeiro com Paulina.
Durou 3 meses antes que ela começasse a reclamar que ele dava muito trabalho, que a casa dela era pequena demais, que o Eduardo estava estressado. Depois tentou com Ricardo. Durou ainda menos, 5 semanas. Camila, a esposa, deixou claro que ele não era bem-vindo. Então, ele voltou para o apartamento. E quando ficou doente da pressão, quando os filhos viram a chance de se livrar dele de vez, eles agiram. E ali estava ele, no Lar dos Idosos São Pedro, o teste final aplicado. E eles falharam. Francisco fechou o medalhão e sorriu no escuro. Amanhã, ele faria algumas ligações. Tinha advogados que contratara anos atrás em nome falso para gerenciar suas propriedades secretas. Tinha documentos escondidos. Tinha planos. Ricardo e Paulina achavam que tinham se livrado de um velho inútil. Mas o velho inútil estava prestes a ensinar-lhes uma lição que nunca esqueceriam. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Ricardo jantava em um restaurante caro com a esposa, comemorando a venda bem-sucedida do apartamento do pai. Finalmente, ele disse erguendo uma taça de vinho que custava mais que a pensão mensal do asilo do pai. Finalmente nos livramos daquele peso. Camila brindou, mas havia um incômodo em seus olhos. Você acha que fizemos a coisa certa? Claro que sim. Ele é velho, Camila. Ia morrer sozinho naquele apartamento de qualquer jeito. Pelo menos no asilo tem gente cuidando dele. Mas Ricardo sabia que estava mentindo. E Camila sabia que ele sabia. Mas era mais fácil acreditar na mentira do que encarar a verdade horrível do que haviam feito. Nenhum deles imaginava que em exatamente um mês, tudo o que conheciam sobre o pai, sobre a família, sobre a vida, seria virado de cabeça para baixo. 30 dias. Foi exatamente o tempo que Francisco esperou. 30 dias de sofrimento calculado. 30 dias observando, planejando, executando cada passo de sua vingança meticulosamente. Durante esse mês, Isabela continuou visitando religiosamente. Ela era a única. Ricardo não apareceu nem uma vez. Paulina enviou uma mensagem de texto genérica na segunda semana. Oi, pai, tudo bem? Aqui está tudo corrido. Beijos. Francisco nem respondeu. Mas ele não estava ocioso. Nas manhãs, ele fingia ser apenas mais um velho esquecido. Comia comida horrível, sentava no pátio, conversava com Margarida. Mas, nas tardes, quando a maioria dos idosos dormia e as enfermeiras relaxavam a vigilância, ele fazia ligações do telefone público velho e quebrado do corredor. Ligações para advogados. Ligações para bancos. Ligações para antigos contatos do garimpo que ainda viviam e que ele mantinha contato secretamente todos esses anos. E, finalmente, tudo estava pronto. Era uma segunda-feira chuvosa quando Francisco se levantou mais cedo que o normal. Ele tomou banho com cuidado, usando o sabonete vagabundo do asilo. Vestiu a roupa menos surrada que tinha. Penteou os cabelos brancos. Para onde o senhor vai, todo arrumadinho? Margarida perguntou no café da manhã, notando a mudança. Vou para casa, Francisco disse simplesmente. Margarida riu, mas era uma risada triste. Todos dizemos isso no começo, querido, mas não tem para onde ir. Eu tenho, Francisco disse, e havia algo em seus olhos que fez Margarida parar de rir. Às 9 da manhã, uma Mercedes-Benz preta estacionou na frente do asilo. O motorista, um homem de terno impecável, entrou e perguntou pela diretora. 5 minutos depois, a diretora estava no quarto de Francisco, o rosto vermelho de nervosismo. Senhor Francisco, há um equívoco aqui. Esse homem diz que é seu motorista e que o senhor está deixando nossas instalações hoje. Não há equívoco, Francisco disse calmamente, colocando suas poucas roupas em uma sacola plástica. Estou indo embora. Mas o senhor não pode simplesmente sair.
Seus filhos pagaram por 3 meses adiantados. Eles precisam ser notificados. Meus advogados já notificaram meus filhos. O pagamento será reembolsado. Agora, com licença. Francisco passou pela diretora atônita, pelo corredor onde outros idosos olhavam com inveja e confusão, e saiu pela porta da frente pela primeira vez em 1 mês. O motorista abriu a porta do carro para ele. Francisco entrou no banco de trás, sentindo o couro macio, o ar-condicionado perfeito, o cheiro de carro novo. "Para onde, senhor?" o motorista perguntou. "Para a Rua das Acácias, número 842, a casa do meu filho Ricardo." Durante o trajeto, Francisco abriu a mala que estava no banco ao lado dele. Uma mala de couro legítimo, pesada. Ele a abriu e olhou o conteúdo pela 100ª vez. Barras de ouro. 10 barras, cada uma pesando 1 quilo. Valor de mercado atual, mais de R$300 mil. Mas isso era apenas o começo. Dentro da mala também havia documentos, escrituras de propriedades, comprovantes de contas bancárias, certificados de ações, recibos de investimentos. O patrimônio total de Francisco, acumulado secretamente durante décadas, era de aproximadamente R$8.500.000. E Ricardo e Paulina não faziam ideia. O carro parou na frente da mansão de Ricardo. Era uma casa enorme, 3 andares, jardim impecável, portão eletrônico, 2 câmeras de segurança. Comprada com dinheiro que Ricardo fizera em negócios, mas também com dinheiro que deveria ter sido usado para cuidar do pai. Francisco desceu do carro, pegou a mala pesada e caminhou até o portão. Ele tocou a campainha. A voz irritada de Camila saiu do interfone. "Quem é?" "Sou eu, Francisco." Houve um silêncio chocado. Depois, cliques e ruídos quando o portão se abriu lentamente. Francisco subiu o caminho de pedras portuguesas até a porta da frente. Antes que ele tocasse a campainha, a porta se abriu violentamente. Ricardo estava ali, de roupão de seda, cabelo bagunçado, olhos arregalados. "O que o senhor está fazendo aqui? Como saiu do asilo?" "Vim buscar minhas coisas", Francisco disse calmamente. "As coisas que vocês pegaram do meu apartamento quando venderam, sem minha permissão." "Nós temos procuração legal", Ricardo começou a argumentar, mas então seus olhos caíram na mala que Francisco segurava. "O que é isso?" Francisco passou por ele, entrando na casa sem ser convidado. Camila estava na escada, usando um roupão combinando com o do marido. Ela parecia ter visto um fantasma. Francisco colocou a mala na mesa de centro da sala luxuosa, aquela mesma sala onde ele se sentara desconfortavelmente meses atrás, quando veio jantar e foi tratado como inconveniente. Ele abriu a mala. O brilho do ouro refletiu na luz das janelas enormes. Ricardo deu um passo para trás, a boca se abrindo. Camila desceu as escadas correndo, os olhos fixos nas barras douradas. "O quê? Como? De onde?" Ricardo gaguejou. "Vocês me julgaram um velho, pobre e inútil", Francisco disse, a voz ainda calma, mas com uma intensidade que fez ambos recuarem. "Acharam que eu não tinha nada de valor, que eu era um peso morto que precisava ser descartado." Ele pegou uma das barras de ouro, sentindo o peso familiar. "Eu trabalhei como garimpeiro durante anos antes de conhecer sua mãe. Encontrei uma veia de ouro, uma veia rica. Guardei esse ouro secretamente durante décadas." "Por quê?" Ricardo finalmente conseguiu perguntar. "Por que viver como motorista de táxi? Por que viver naquele apartamento velho? Por quê?" "Porque eu queria que vocês crescessem com valores", Francisco disse, e havia tristeza profunda em sua voz agora. "Queria que vocês aprendessem a importância do trabalho, da honestidade, do amor verdadeiro. Planejava revelar tudo isso quando vocês provassem ser dignos." Ele fechou a mala com um estalo seco.
Mas vocês falharam. Me abandonaram em um asilo imundo, venderam minha casa, sumiram como se eu nunca tivesse existido. Papai, nós... Ricardo tentou se aproximar, mas Francisco ergueu a mão. Não me toque. Não tenho mais pai. Você disse isso para Isabela, lembra? Quando expulsou sua própria filha grávida de casa e disse que ela não era mais sua família. Ricardo empalideceu. Como o senhor sabe disso? Isabela foi a única que me visitou no inferno onde vocês me jogaram. Ela, a neta que você rejeitou, foi a única que se importou. Ela levou comida, conversou comigo, me tratou como ser humano. Nós íamos visitar, Camila mentiu desesperadamente. Estávamos só esperando o senhor se adaptar primeiro. Mentirosa, Francisco disse sem emoção. Vocês já tinham esquecido de mim. Já estavam gastando o dinheiro da venda do apartamento. Vi as fotos no Instagram de Camila. Viagem para Cancún semana passada, não foi? Que bom que aproveitaram. Camila ficou vermelha. Como o senhor viu? Isabela me mostrou. Ela me ensinou a usar o celular dela. Eu vi tudo. As fotos felizes na praia enquanto eu comia pão com mofo em um refeitório imundo. Francisco, me desculpe. Ricardo finalmente pareceu quebrar. Por favor, nós erramos, mas podemos corrigir isso. Venha morar aqui conosco. Vamos cuidar do senhor direito. Agora querem cuidar de mim. Francisco disse com uma risada amarga. Agora que viram o ouro. Mas esse ouro não é tudo. Ele tirou os documentos da mala. Eu tenho propriedades, terras no interior de Goiás que valem milhões. Tenho investimentos, tenho ações, tenho um patrimônio de mais de 8 milhões de reais. O número bateu em Ricardo como um trem. 8 milhões? Mas como? Décadas de planejamento, de investimentos inteligentes, de viver abaixo das minhas posses enquanto construía um império secreto. Tudo isso esperando para ser dividido entre meus filhos, se eles provassem ter coração. E agora? Ricardo perguntou, a voz quebrando. Agora, Francisco disse pegando a mala de volta, vocês não vão ver 1 centavo. Vou doar metade para instituições de caridade que realmente cuidam de idosos. A outra metade vai para Isabela, para que ela possa dar uma vida digna ao meu bisneto Miguel e realizar os sonhos dela. Não, papai, por favor. Ricardo caiu de joelhos. Nós vamos consertar isso. Juro, por favor. Mas Francisco já estava saindo. Ele parou na porta apenas para dizer uma última coisa. Vocês me ensinaram que família é mais que sangue. É sobre quem te ama quando você não tem nada a oferecer. Isabela me amou sem saber do ouro. Vocês me descartaram pensando que eu não tinha nada. Agora, vivam com essa escolha. E saiu, deixando Ricardo chorando no chão e Camila em choque absoluto. O motorista abriu a porta do Mercedes. Francisco entrou. Para onde agora, senhor? Para minha nova casa. Endereço está neste papel. Era um apartamento que Francisco comprara secretamente anos atrás, em nome falso. 3 quartos, vista linda, mobiliado com bom gosto. Um lugar digno para passar seus últimos anos. Enquanto o carro se afastava, Francisco olhou pelo retrovisor uma última vez e viu Ricardo saindo correndo da casa, gritando, tentando alcançar o carro. Mas era tarde demais. A vingança de Francisco estava apenas começando. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Ricardo ligou para Paulina em pânico total, aos berros, incoerente. Quando ela finalmente entendeu o que o irmão estava dizendo, deixou cair a taça de vinho que segurava. 8 milhões? Ela gritou tão alto que Eduardo veio correndo do escritório. Você está me dizendo que aquele velho tinha 8 milhões de reais escondidos e viveu como mendigo a vida inteira? Não era mentira. Ricardo chorava do outro lado da linha.
Eu vi o ouro, Paulina. Vi as barras. Vi os documentos. Propriedades, ações, investimentos. Ele planejou tudo. Nos testou. E nós falhamos. Paulina desligou o telefone e ficou parada no meio da sala, o cérebro trabalhando em velocidade máxima. 8 milhões. Dividido entre 2 filhos, seriam 4 milhões cada. Dinheiro suficiente para ela finalmente deixar Eduardo, que ela sabia estar traindo ela há anos. Dinheiro para viver do jeito que sempre quis. Mas o pai disse que ia dar tudo para Isabela. Isabela. A sobrinha drogada que engravidou de um qualquer e foi expulsa de casa. Ela ia ficar com milhões, enquanto Paulina, que cuidara do irmão quando criança, que sacrificara sua infância, ficava sem nada? Não, isso não podia acontecer. Ela pegou o telefone de volta e ligou para Ricardo. Precisamos ir até ele. Hoje, agora. Vamos implorar perdão. Vamos fazer o que for necessário. 2 horas depois, Ricardo e Paulina estavam na frente do prédio onde Francisco agora morava. Era um edifício moderno, classe média alta, muito melhor que o apartamento velho onde ele vivera antes. Eles descobriram o endereço através de um investigador particular que Ricardo contratou às pressas, gastando dinheiro que mal tinha. Quando tocaram o interfone do apartamento 312, foi uma voz feminina jovem que atendeu. Quem é? Somos os filhos do Sr. Francisco. Precisamos falar com nosso pai. Houve uma pausa. Depois, ele não quer falar com vocês. Por favor. A voz de Paulina estava desesperada. Apenas 5 minutos. Só queremos pedir desculpas. Outra pausa mais longa. A campainha tocou e a porta se desbloqueou. Eles subiram de elevador, o coração batendo forte. Quando a porta do apartamento se abriu, quem estava ali era Isabela, segurando um bebezinho moreno no colo. O Miguel cresceu, Ricardo disse automaticamente, tentando ser simpático. Isabela o olhou com frieza absoluta. Você não tem direito de falar o nome do meu filho. Entrem rápido, antes que eu mude de ideia. O apartamento era bonito. Móveis novos, mas de bom gosto, piso de madeira clara, janelas grandes com vista para o parque. E na sala, sentado em uma poltrona confortável, estava Francisco. Ele parecia diferente. Usava roupas novas, estava barbeado, os cabelos cortados e arrumados. Mas, principalmente, seus olhos tinham uma luz que não estava lá no asilo. Dignidade recuperada. Papai, Paulina começou, mas Francisco ergueu a mão. Não me chamem assim. Pais cuidam dos filhos, filhos cuidam dos pais. Vocês não são meus filhos. São apenas pessoas que eu tive o azar de criar. As palavras cortaram como navalha. Ricardo deu um passo à frente. Nós erramos. Sabemos que erramos. Mas, por favor, nos dê uma chance de consertar. Consertar? Francisco riu, mas era uma risada sem humor. Como vocês vão consertar o mês que eu passei naquele inferno? Como vão consertar os dias que eu chorei sozinho, esperando uma visita que nunca veio? Apoiando-se em uma bengala de madeira. Nobre. Vocês sabiam exatamente o tipo de lugar que era. Pesquisaram no Google, viram as avaliações horríveis, 1,5 estrelas de 5. Mas escolheram aquele porque era o mais barato. Cada centavo economizado era mais dinheiro de vocês quando vendessem meu apartamento. Como o senhor sabe disso? Ricardo estava pálido. Porque eu contratei investigadores também. Vocês acham que foram os únicos espertos? Eu tenho registros das pesquisas que vocês fizeram, das conversas de WhatsApp entre vocês dois, planejando como se livrar de mim da forma mais barata possível. Francisco pegou uma pasta em cima da mesinha de centro e jogou para eles. Dentro havia prints de conversas.
Paulina leu sua própria mensagem para o irmão, escrita 3 dias antes de levarem o pai para o asilo. Achei um lugar que cobra só 1.200 por mês. É meio porco, mas serve. O velho nem vai perceber a diferença mesmo. E a resposta de Ricardo? Perfeito. Quanto antes a gente se livrar dele, melhor. Aquele apartamento vai render pelo menos 400 mil. O silêncio na sala era sepulcral. Isabela observava tudo com o Miguel no colo, os olhos brilhando de lágrimas seguradas. Vocês me trataram como um investimento ruim que precisava ser liquidado. Francisco continuou, a voz tremendo de emoção controlada. Nem esperaram eu morrer. Apenas me descartaram vivo. Nós vamos devolver o dinheiro do apartamento. Ricardo disse desesperado. Vamos comprar outro apartamento para o senhor. Um melhor, onde o senhor quiser. Não quero nada de vocês. Já comprei meu próprio apartamento. Este aqui está no meu nome. Paguei à vista, com meu dinheiro. Dinheiro que eu ganhei há décadas e guardei esperando ter filhos dignos para dividir. Paulina finalmente explodiu. Dignos? Você quer falar de dignidade? Quem foi que teve que criar Ricardo e cuidar da casa porque você trabalhava o dia inteiro e nunca estava em casa? Eu! Eu tinha 8 anos e trocava fraldas, fazia comida, limpava a casa. Onde estava sua dignidade de pai quando me roubou a infância? A acusação ficou pendurada no ar. Francisco balançou a cabeça lentamente. Você está certa. Eu falhei com você naquilo, eu sei. Depois que sua mãe morreu, eu estava perdido, desesperado, trabalhando feito louco para colocar comida na mesa. Não percebi o peso que estava colocando nos seus ombros. E eu pedi desculpas por isso várias vezes ao longo dos anos. Você lembra? Paulina não respondeu porque ela lembrava, sim. Lembrava do pai, anos depois, chorando enquanto pedia perdão por ter sido ausente, por ter exigido demais dela. E ela havia dito que estava tudo bem, que entendia, que o amava, mas, na verdade, ela nunca perdoara. Guardara esse ressentimento, alimentara ele, usara como justificativa para todas as suas crueldades posteriores. Eu errei como pai, Francisco admitiu, mas tentei compensar. Paguei sua faculdade particular, Paulina. Paguei seu casamento, aquela festa cara que você queria. Dei entrada no seu primeiro carro. E para você, Ricardo, paguei seu curso de administração. Dei dinheiro para você abrir sua primeira empresa. Tentei mostrar amor da forma que eu sabia. Ele respirou fundo. Mas amor de filho para pai não se paga com dinheiro. Se paga com presença, com cuidado, com não abandonar quando a pessoa fica velha e inconveniente. E quanto a Isabela? Ricardo tentou atacar por outro ângulo. Ela é perfeita? Ela fez tudo certo? Ela não é perfeita. Francisco disse olhando para a neta com carinho. Ela engravidou jovem, foi expulsa de casa, passou dificuldades. Mas sabe qual a diferença? Quando eu estava naquele asilo horrível, passando fome, sendo humilhado, ela apareceu. Sem saber do dinheiro, sem esperar herança, sem querer nada além de me ver bem. Isabela limpou as lágrimas discretamente, ajeitando o Miguel no colo. Ela levava comida que mal tinha dinheiro para comprar para ela mesma. Pegava 3 ônibus para chegar até aquele lugar imundo, só para conversar comigo por 1 hora. Me tratou como ser humano quando vocês me trataram como lixo. Então é isso? Paulina estava furiosa agora, a máscara caindo completamente. Você vai dar milhões para uma menina de 19 anos que não tem nem educação financeira, que vai torrar tudo em besteira e deixar seus próprios filhos sem nada? Exatamente, Francisco disse com firmeza. Isabela vai receber metade do meu patrimônio, 4.250.000 reais. Já assinei os documentos com meu advogado. Quando eu morrer, é dela.
E enquanto eu estiver vivo, vou ajudá-la a investir bem, a fazer faculdade, a dar uma vida digna ao Miguel. E a outra metade? Ricardo perguntou, uma centelha de esperança. A outra metade vai para instituições que cuidam de idosos abandonados. Vou construir uma ala nova no asilo onde fiquei, reformar tudo, garantir que os velhinhos de lá tenham comida decente, tratamento médico adequado, dignidade, algo que vocês nunca me deram. Você não pode fazer isso, Paulina gritou. Nós somos seus filhos legítimos. Temos direito por lei. Podem processar, Francisco disse calmamente. Meus advogados estão preparados e vão adorar mostrar ao juiz as conversas de vocês planejando meu abandono, as fotos de vocês em Cancún enquanto eu apodrecida no asilo, os depoimentos das enfermeiras sobre como vocês nunca visitaram, nunca ligaram. A raiva de Paulina transformou-se em desespero. Por favor, pai, eu preciso desse dinheiro. O Eduardo está me traindo. Eu quero me divorciar, mas não tenho como me sustentar sozinha. Eu preciso. Então consiga um emprego, Francisco disse sem piedade. Você tem diploma universitário que eu paguei. Use ele. E você, Ricardo? Francisco virou-se para o filho. Sua empresa está quebrada, não é? Descobri isso também. Você pegou empréstimos pesados com agiotas para manter as aparências. O dinheiro da venda do meu apartamento mal vai cobrir metade das suas dívidas. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Como você sabe disso? Porque eu não sou o velho tolo que vocês pensam que eu sou. Eu tenho recursos, tenho gente trabalhando para mim, e sei que você está desesperado. Mas desesperado foi o que eu fiquei quando vocês me abandonaram, e isso não fez vocês terem piedade. Francisco caminhou até a porta e a abriu. Agora saiam da minha casa e não voltem. Se tentarem me contactar de novo, entro com medida restritiva. Meus advogados já têm os papéis prontos. Papai, por favor! Ricardo caiu de joelhos, as mãos em prece. Eu vou perder tudo. Os agiotas vão me matar, literalmente me matar. Deveria ter pensado nisso antes de jogar seu próprio pai em um asilo e vender sua casa pelas costas. Paulina e Ricardo saíram derrotados, quebrados. A porta se fechou atrás deles com um clique final. No elevador, descendo, nenhum dos dois falou. Mas ambos pensavam a mesma coisa. Tinham perdido tudo por ganância. E o pior era que mereciam cada grama de sofrimento que estava por vir. Nos dias que se seguiram à expulsão dos filhos, Francisco se dedicou a estruturar o futuro de Isabela. Ele contratou os melhores consultores financeiros, advogados especializados em sucessão patrimonial e até um educador financeiro para ensinar a neta sobre investimentos. Isabela, sentada na sala do apartamento novo do avô, olhava os números em uma planilha que o consultor mostrava, e seu cérebro parecia derreter. Vovô, isso é muito dinheiro. Eu não sei lidar com isso. Tenho medo de estragar tudo. É por isso que você vai aprender, Francisco disse com paciência. Você é inteligente, minha menina. Só precisa de educação adequada. E eu vou estar aqui para te guiar. Mas e se as pessoas descobrirem? E se acharem que eu sou alguma patricinha rica? Eu moro em uma kitnet, trabalho em lanchonete, uso roupa de brechó. Nada disso vai mudar da noite para o dia. O advogado, Dr. Marcelo, explicou. O dinheiro está em um fundo fiduciário. Você vai receber mesadas mensais adequadas para viver bem, pagar faculdade, criar o Miguel com conforto. Mas o grosso do patrimônio só será liberado totalmente quando você completar 25 anos, ou quando seu avô falecer, o que vier primeiro. E até lá, Francisco acrescentou, você vai aprender a investir, a administrar, a não desperdiçar. Porque dinheiro mal gerido acaba rápido, não importa o quanto seja.
Isabela limpou as lágrimas que insistiam em cair. Por que eu, vovô? Por que não seus filhos? Eles são adultos, têm experiência, estudaram em boas escolas. Porque eles têm tudo isso e mesmo assim me abandonaram. Você não tinha nada e mesmo assim me amou. Isso vale mais que qualquer diploma ou experiência. Naquele momento, o telefone de Francisco tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu por curiosidade. A voz do outro lado era de uma mulher mais velha, trêmula, nervosa. Senhor Francisco? Meu nome é Helena. Sou mãe de Eduardo, o marido da sua filha Paulina. Sim? Francisco esperou. Eu soube do que aconteceu. Paulina me contou tudo, chorando. E eu preciso falar com o senhor porque ela está planejando algo terrível. O coração de Francisco acelerou. Que tipo de coisa? Ela quer contestar a sucessão patrimonial. Está reunindo documentos para provar que o senhor está senil, que Isabela o manipulou, que o senhor não está em pleno gozo das faculdades mentais. Francisco fechou os olhos. Claro, era exatamente o tipo de coisa que Paulina faria. E tem mais, Helena continuou. Ricardo está envolvido também. Eles contrataram um advogado especializado em derrubar testamentos. Vão tentar internar o senhor à força, alegar que precisa de curatela. Obrigado por me avisar, Francisco disse. Por que está me contando isso? Helena suspirou fundo. Porque eu criei meu filho Eduardo para ser um homem de caráter, mas ele se tornou um covarde que trai a esposa. E Paulina, com todo respeito, se tornou uma pessoa amarga e gananciosa. Eu não concordo com o que vocês fizeram ao senhor. Um idoso não merece ser tratado assim. Então, estou avisando, proteja-se. Quando desligou, Francisco imediatamente ligou para Dr. Marcelo. 48 horas depois, Francisco estava no consultório de um geriatra renomado, fazendo baterias completas de testes cognitivos, avaliações neurológicas, exames psiquiátricos. Tudo documentado, filmado, com testemunhas. O laudo foi conclusivo. Francisco Almeida Santos, 75 anos, apresenta plenas capacidades mentais, memória excelente para a idade, raciocínio lógico preservado, ausência de qualquer sinal de demência ou declínio cognitivo significativo. Paciente está apto a tomar todas as decisões sobre sua vida e patrimônio. Armado com esse laudo, Dr. Marcelo foi além. Ele peticionou ao juiz uma declaração preventiva de capacidade civil plena, algo raro, mas possível, quando há indícios de que a família pode tentar interditar alguém indevidamente. Paulina e Ricardo descobriram quando foram entrar com o pedido de interdição e foram informados pelo cartório que já existia uma decisão judicial prévia declarando o pai plenamente capaz. Eles haviam sido derrotados antes mesmo de começar a batalha. Mas a guerra estava longe de terminar. Uma tarde, enquanto Francisco e Isabela passeavam no parque com o pequeno Miguel, um homem se aproximou. Era bem vestido, tinha aquele ar de quem fechava negócios sujos. Senhor Francisco? Ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Meu nome é Valdir. Sou advogado dos seus filhos Ricardo e Paulina. Não tenho nada a falar com vocês. Francisco virou-se para ir embora. Espere! Valdir bloqueou o caminho. Vim fazer uma proposta. Seus filhos estão dispostos a desistir de qualquer contestação judicial se o senhor dividir o patrimônio de forma justa. Não estão pedindo tudo. Apenas 1/3 para cada um e 1/3 para Isabela. Todos ficam satisfeitos. Não. O senhor nem vai considerar? Não. Eles tiveram a chance de serem meus herdeiros quando me amassem de verdade. Perderam essa chance. Valdir suspirou, tirando uma pasta do maleta.
Então me obrigam a fazer isso. Ele entregou um documento. É uma intimação judicial. Seus filhos estão processando Isabela por alienação parental reversa, alegando que ela manipulou um idoso vulnerável contra a própria família. Francisco pegou o documento e leu. Era absurdo juridicamente, mas mesmo processos absurdos causavam dor, gastos, estresse. Isabela estava pálida. Vovô, eu não quero isso. Não quero briga judicial. Não quero dividir a família ainda mais. Família já está dividida, minha querida. E não foi você quem dividiu. Naquela noite, em reunião com o doutor Marcelo e mais 2 advogados especializados, a estratégia foi traçada. Vamos contra-atacar, Dr. Marcelo disse. Temos todas as provas da negligência de Ricardo e Paulina. Temos as conversas pelo WhatsApp. Temos fotos do asilo. Temos depoimentos de testemunhas. Vamos não apenas defender a sucessão patrimonial, mas também processar os 2 por abandono de idoso e apropriação indébita. Isso vai destruir eles publicamente, Francisco disse. Sim, vai. Mas é justiça. Francisco olhou para Isabela, que segurava o Miguel dormindo no colo, e tomou a decisão. Façam o que tiver que ser feito. Meus filhos queriam guerra. Vão ter guerra. E assim começou uma batalha judicial que se arrastaria pelos próximos meses. Mas Francisco tinha algo que Ricardo e Paulina não tinham: a verdade do seu lado. E no final, a verdade sempre vence. Sempre. O processo judicial virou notícia. Os jornais adoravam histórias assim. Filhos abandonam pai em asilo e perdem herança milionária. As redes sociais explodiram. O nome de Ricardo e Paulina foi exposto. Suas fotos circularam com legendas como monstros, ingratos, aproveitadores. A empresa de consultoria de Ricardo, que já estava mal das pernas, perdeu os poucos clientes que restavam. Ninguém queria fazer negócios com um homem que abandonara o próprio pai. Os agiotas, vendo que Ricardo não tinha como pagar, começaram a apertar. Uma noite, 2 homens o abordaram no estacionamento de seu prédio. Eram grandes, com cicatrizes e olhares vazios. Você tem 1 semana, Ricardo, o maior disse, a voz calma, mas carregada de ameaça. 150 mil, ou vamos começar a quebrar ossos. E não seus, da sua esposa e da sua filha. Ricardo vomitou de medo quando eles foram embora. Ele tentou vender a casa, mas estava hipotecada. Tentou vender o carro, mas era financiado. Não tinha nada de valor que fosse realmente dele. Em desespero, ele foi até a casa de Paulina. Ela abriu a porta com os olhos inchados de tanto chorar. O apartamento estava em desordem, caixas de mudança empilhadas. — Você também está se mudando? Ricardo perguntou. Eduardo me deixou, ela disse sem emoção. Disse que o escândalo estava prejudicando a imagem dele. Já tem outra mulher. Uma de 20 e poucos anos, claro. Estou tendo que sair daqui. O apartamento é dele. Então você também está quebrada? Completamente. Não tenho emprego há 12 anos. Não tenho currículo. Não tenho referências. Tentei arranjar algo, mas ninguém contrata uma mulher de 46 anos sem experiência recente. Eles se sentaram na sala, entre as caixas, 2 náufragos agarrados aos destroços. Tudo isso por 4 milhões de reais. Ricardo disse amargamente. A gente perdeu tudo por ganância. Não, Paulina corrigiu. A gente perdeu tudo porque fomos cruéis. O dinheiro era só desculpa. A verdade é que a gente não amava nosso pai. A gente o via como peso. Ricardo começou a chorar. As lágrimas vinham de um lugar profundo, de arrependimento verdadeiro, finalmente quebrando a superfície. Eu lembro quando eu tinha pneumonia, sabe? Eu tinha 8 anos.
E ele ficou 3 noites inteiras acordado ao meu lado no hospital. Segurava minha mão. Contava histórias. Prometia que eu ia ficar bem. E eu fiquei bem, porque ele estava lá. Paulina também começou a chorar. E quando eu tinha 13 anos, e aqueles meninos na escola riam de mim porque eu usava roupa remendada, ele trabalhou horas extras por meses para me comprar um uniforme novo. Ele sempre fez o melhor que podia. Mas a gente esqueceu disso, Ricardo disse. A gente cresceu, ficou envergonhado das nossas origens pobres e quis apagar ele da nossa vida. O telefone de Ricardo tocou. Era um número desconhecido. Quando atendeu, a voz era a do agiota. Uma semana acabou, Ricardo. Você não pagou. Agora são 200 mil com juros. E amanhã à noite vamos visitar sua família. Ricardo desligou, tremendo. Eu vou morrer, ele disse para Paulina. Eles vão me matar. Paulina olhou para o irmão e algo dentro dela cedeu. Vamos até o pai. Vamos de joelhos se for preciso. Vamos implorar não pelo dinheiro, mas por perdão verdadeiro. Você acha que ele vai nos perdoar? Não sei, mas precisamos tentar. Não pelo dinheiro, pela nossa alma. Na manhã seguinte, os dois foram até o prédio de Francisco. Mas dessa vez não tocaram o interfone. Ficaram do lado de fora, esperando. Às 9 da manhã, Francisco saiu para sua caminhada matinal. Ele parou ao vê-los sentados na calçada, parecendo destroços humanos. — O que querem agora? Ele perguntou, cansado. — Perdão, Paulina disse, a voz quebrada. Não viemos pedir dinheiro. Não viemos pedir herança. Viemos pedir perdão de verdade. Ricardo levantou, ajoelhou-se na calçada. As pessoas que passavam olhavam, mas ele não se importava. Pai, eu fui cruel. Fui egoísta. Fui tudo de ruim que um filho pode ser. E eu sinto muito. Sinto muito de verdade. Não espero que o Senhor me perdoe. Não espero nada. Só queria que soubesse que eu finalmente entendi o quanto errei. Francisco olhou para os 2 filhos destruídos na sua frente. Parte dele, a parte ferida e raivosa, queria chutar eles para longe, dizer que era tarde demais, que não havia perdão possível. Mas havia outra parte, a parte que ainda era pai. Levanta, Ricardo, ele disse cansado. Você está fazendo cena na rua. Eu mereço fazer cena. Mereço ser humilhado publicamente. Levanta, eu disse. Ricardo se levantou. Paulina também, limpando as lágrimas com as costas da mão. Entrem, Francisco disse. Vamos conversar. No apartamento, Isabela estava fazendo café. Ela ficou tensa ao ver os tios entrarem, mas Francisco fez um sinal tranquilizador. Eles se sentaram. O silêncio era pesado. Finalmente, Francisco falou. Eu também errei. Não deveria ter testado vocês dessa forma. Não deveria ter escondido quem eu realmente era por décadas. Não deveria ter deixado vocês crescerem pensando que éramos pobres, quando eu tinha recursos para dar vida melhor. Não, pai, Paulina interrompeu. O senhor fez certo. Se a gente tivesse crescido ricos, teríamos ficado ainda piores. O problema não foi o teste, foi que a gente falhou. E agora? Francisco perguntou. O que vocês querem de mim? Nada, Ricardo disse com sinceridade. Só queríamos que o senhor soubesse que a gente entendeu, finalmente. Entendemos tarde, quando já destruímos tudo, mas entendemos. E o que vocês vão fazer agora? Não sabemos, Paulina admitiu. Ricardo está devendo para agiotas. Vai ser morto se não pagar. Eu perdi tudo. Não tenho para onde ir. Mas isso não é problema seu. A gente cavou essa cova.
A gente deita nela. Francisco ficou em silêncio por um longo tempo. Então olhou para Isabela. O que você acha, minha menina? Isabela olhou para os tios. Ela tinha todos os motivos para odiá-los. O pai dela a expulsara grávida. A tia nunca movera um dedo para defendê-la. Mas ela também via sofrimento genuíno ali. Vovô, a escolha é sua. Mas se me perguntar, acho que todo mundo merece uma segunda chance. Não uma segunda fortuna, mas uma segunda chance de consertar as coisas. Francisco assentiu lentamente. E vire-se para os filhos. Vou pagar suas dívidas, Ricardo. Vou dar um dinheiro para você, Paulina. O suficiente para alugar um apartamento pequeno e viver modestamente por 6 meses enquanto procura emprego. Os olhos de ambos se arregalaram, mas Francisco continuou, a voz dura. Isso não é perdão completo. Perdão se constrói com tempo, com ações, com mudança real. E vocês dois vão ter que provar durante anos que mudaram de verdade. Vamos provar, Ricardo disse com fervor. Juro que vamos. E a herança? Paulina perguntou baixinho. Isabela continua sendo minha única herdeira. Isso não muda. Mas se vocês provarem ao longo dos anos que mudaram, que se tornaram pessoas melhores, talvez eu revise minha decisão antes de morrer. Talvez. Era mais do que eles mereciam, e eles sabiam disso. Quando saíram naquela tarde, depois de horas de conversa dolorosa, mas necessária, Ricardo e Paulina sentiam algo que não sentiam há muito tempo. Esperança. Pequena, frágil, mas real. 2 anos se passaram. Francisco estava sentado na varanda do apartamento, olhando o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo, quando Isabela se aproximou com uma bandeja de chá. — Vovô, tem visita. — Quem é? Isabela sorriu. — Você vai gostar de ver. Da porta apareceram Ricardo e Paulina, mas eram versões completamente diferentes dos destroços que haviam implorado perdão anos atrás. Ricardo estava mais magro, saudável, com olhos claros. Usava roupas simples, mas limpas. Paulina tinha cabelos naturais, sem tintura cara, sem maquiagem exagerada, e sorria de verdade pela primeira vez em décadas. — Oi, pai, Ricardo disse timidamente. Francisco fez sinal para se sentarem. — Contém-me novidades. Nos últimos 2 anos, depois que Francisco pagara as dívidas e dado o dinheiro de emergência, os dois haviam reconstruído suas vidas do zero. Ricardo conseguiu emprego como gerente em uma empresa pequena. Não era glamouroso, o salário era modesto, mas era honesto. Ele se divorciou de Camila, que saiu com o que restava do patrimônio deles, mas ele não lutou, merecida. Mais importante, ele reconectou com Isabela. Pediu perdão de joelhos para a filha pelo que fizera, e lentamente, muito lentamente, eles reconstruíram uma relação. Agora, ele visitava o neto Miguel todo sábado, levava presentes baratos, mas escolhidos com carinho. Paulina também se reinventou. Conseguiu emprego como assistente administrativa em uma ONG que cuidava de idosos abandonados. Irônico, mas transformador. Ela via todos os dias o que fizera com o próprio pai, refletido nos velhinhos que a ONG resgatava. Ela começou a fazer terapia, trabalhando anos de ressentimento e amargura. E pela primeira vez na vida, começou a se gostar. E sabe qual a melhor parte, pai? Paulina disse, os olhos brilhando. No mês passado, eu ajudei a resgatar uma senhora de 80 anos que estava sendo maltratada pela própria filha. A filha a mantinha trancada em um quartinho, roubava sua pensão. Conseguimos tirar a senhora de lá e agora ela está em um lar decente. E quando você fez isso, você lembrou de mim, Francisco disse baixinho. Lembrei. Lembrei de tudo que eu fiz ao Senhor e chorei. Mas também senti que estava começando a consertar, sabe?
Não consigo consertar o que fiz com o Senhor, mas posso impedir que outros idosos sofram o mesmo. Francisco limpou as lágrimas discretamente. Eu estou orgulhoso de vocês dois. Levou tempo, levou sofrimento, mas vocês mudaram de verdade. Naquele momento, Dr. Marcelo, que visitava Francisco mensalmente para atualizar sobre questões legais, chegou com uma pasta. Francisco, precisamos conversar sobre seu testamento. Pode falar na frente deles. Dr. Marcelo ajeitou os óculos. O senhor está com saúde, mas tem 77 anos. Precisamos revisar as disposições. Francisco olhou para Isabela, que nos últimos 2 anos se formara em pedagogia com honras, conseguira emprego em uma escola particular boa, comprava um apartamento próprio com o dinheiro que ele ia liberando gradualmente. Ela estava se tornando uma mulher incrível. Depois olhou para Ricardo e Paulina, que realmente mudaram. Faça o seguinte, Francisco disse. Isabela continua como herdeira principal. Metade do patrimônio é dela quando eu morrer. A outra metade deve ser dividida assim: 25% para instituições de caridade voltadas para idosos, 12,5% para Ricardo e 12,5% para Paulina. Ricardo e Paulina não esperavam nada, então aquele número os chocou. Pai, não precisa, Ricardo começou, mas Francisco ergueu a mão. Precisa sim, porque vocês provaram que mudaram. Não estão mais atrás de dinheiro, estão tentando ser pessoas melhores, e isso merece reconhecimento. Isabela sorriu. Concordo completamente, vovô. Nos meses seguintes, Francisco viveu os dias mais felizes desde a morte de Marina. Ele tinha uma família de verdade agora. Não perfeita, mas real, construída sobre perdão genuíno e mudança verdadeira. Ele ajudou a financiar a reforma completa do Lar dos Idosos São Pedro, transformando-o de inferno em um lugar digno. Margarida, a senhora que fora sua amiga lá, ganhou um quarto individual bonito. Francisco a visitava mensalmente. Você salvou não só a mim, mas todos nós, ela dizia sempre, segurando a mão dele. Aos 79 anos, Francisco teve um derrame leve. Sobreviveu, mas ficou mais frágil. Ricardo e Paulina se revezavam para visitá-lo diariamente. Isabela praticamente morava com ele, cuidando. Uma noite, enquanto todos jantavam juntos, incluindo o pequeno Miguel, agora com 5 anos, e os gêmeos de Paulina que finalmente conheceram o avô de verdade, Francisco olhou ao redor da mesa e sorriu. Sabe o que eu aprendi? Ele disse de repente. Que família não é sobre sangue, é sobre quem fica quando as coisas ficam difíceis. Isabela ficou quando eu não tinha nada. E vocês dois? Ele olhou para Ricardo e Paulina. Aprenderam isso do jeito mais difícil. Mas aprendemos, Paulina disse. E se tornaram pessoas melhores por causa disso. No ano seguinte, Francisco faleceu dormindo, em paz, cercado por quem amava. Seu funeral foi imenso. Compareceram não apenas a família, mas dezenas de idosos do asilo que ele reformara, funcionários da ONG, onde Paulina trabalhava, alunos da escola de Isabela. A leitura do testamento foi simples. Isabela recebeu sua metade, mais do que suficiente para garantir um futuro brilhante para ela e Miguel. Ricardo e Paulina receberam suas porções menores, mas significativas. Mas a parte mais importante do testamento era uma carta. Dr. Marcelo leu em voz alta. Para meus filhos Ricardo e Paulina. Vocês me machucaram profundamente. Me abandonaram quando eu mais precisava. Mas também me ensinaram sobre perdão. Vocês erraram, reconheceram o erro e se esforçaram genuinamente para mudar. Nem todo filho tem essa coragem. Estou orgulhoso de quem vocês se tornaram. Não de quem eram, mas de quem escolheram ser depois da queda.
Para Isabela, minha neta querida, obrigado por me lembrar que bondade ainda existe no mundo. Use esse dinheiro para fazer o bem. Seja a luz que você foi para mim, para outras pessoas. E para todos que estão lendo isso, lembrem-se: família se constrói com amor, não com sangue. Cuide dos seus idosos, não os descarte. Um dia, vocês serão idosos também, e vão colher o que plantaram. Não havia um olho seco na sala. Meses depois, Isabela usou parte da herança para abrir um centro educacional gratuito para mães solteiras jovens, oferecendo creche para os bebês enquanto as mães estudavam. Em homenagem ao avô, o chamou de Centro Francisco Almeida Santos. Ricardo, com sua parte, investiu em uma empresa social que dava consultoria gratuita para pequenos empreendedores de comunidades carentes. Paulina, com a dela, criou um fundo permanente na ONG onde trabalhava, garantindo que idosos abandonados sempre teriam onde ficar. E assim, a fortuna de Francisco, que ele guardara por décadas, finalmente cumpriu seu propósito. Não de criar riqueza, mas de criar transformação. Um velho abandonado em um asilo imundo, com uma mala de ouro escondida por décadas, ensinara à sua família a lição mais importante de todas: que o verdadeiro valor não está no ouro, está no amor, no perdão e na escolha diária de ser uma pessoa melhor. E essa lição, diferente do ouro, era verdadeiramente eterna.